nosso convidado de hoje já foi subprefeito do bairro da Casa Verde, na zona norte da cidade, e presidente também do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Isso mesmo, ele que é arquiteto e urbanista de formação, atualmente é o secretário municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo. No SampaCast de hoje recebemos Marcos Duque Gadelho. Passei minha infância no bairro da Penha, tive o privilégio de estudar no bairro da Penha, em colégio do Estado, com uma formação excepcional, escolas importantíssimas daquela época, que eu tenho muito orgulho também. Uma das coisas que mais me chamava a atenção era como é que você se deslocava na cidade de São Paulo. Os deslocamentos, que eram muito difíceis naquela época. E como hoje também não são fáceis para quem está na periferia. Continuam os mesmos problemas. Mas o que me chamava muito a atenção era como é que você tinha essa articulação nos bairros da cidade de São Paulo. E as concentrações de pessoas, a verticalização, né, assusta um pouquinho quem não está acostumado com isso. É um processo que veio para ficar. Nós vamos ter que saber entender isso, inclusive na nossa cidade. E é por isso que nós temos que ter um critério muito de competência, né, para poder administrar essas situações. Como é que você trabalha com o micro em relação do todo, entende? Como é que uma subprefeitura tem que interagir com as demais vizinhas? Porque dependendo do que você faz naquele território, você prejudica os outros, né? E hoje é o grande desafio que nós temos com a cidade de São Paulo em relação à grande São Paulo. E esses bens tombados, muitos deles se transformaram em fonte de receita. Isso é importante que aconteça, porque o Estado, lato sensu, não consegue suportar tantos bens tombados e preservá-los e mantê-los, que tem que ter uma estrutura permanente. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. Comigo, como sempre, minha parceira Hanna Beltrão. Tudo bom, Hanna? Tudo bom, Dan? Olá para você, olá São Paulo, olá Brasil, tudo certo por aqui? E hoje no SampaCast a gente tem a honra de receber o secretário Marcos Duque Gadelho. Secretário, seja muito bem-vindo ao SampaCast. Eu agradeço o convite, Dani e Hanna, telespectadores do programa da Câmara Municipal. Secretários, para a gente até começar e quebrar um pouco o clima. Senhor secretário, você, Marcos, tem alguma forma... Você que manda. Gadelho. Gadelho? Isso. Perfeito, então, Gadelho. Obrigado por estar aqui, conversar, bater esse papo com a gente. Até a gente, para abrir um pouquinho o programa, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história. O senhor é daqui de São Paulo, onde o senhor nasceu, como foi sua infância? Sim, eu sou paulistano. Eu sou nascido num bairro que era periferia, chamado Bairro da Penha, com muito orgulho. Passei minha infância no bairro da Penha, tive o privilégio de estudar no bairro da Penha, em colégio do Estado, com uma formação excepcional, escolas importantíssimas daquela época, que eu tenho muito orgulho também e que me traz boas recordações. E a opção por arquitetura foi uma convicção muito grande minha, desde muito criança, muito jovem, de entender um pouquinho os passos que eu vivia. Isso fez com que eu tivesse o estímulo para ir para uma escola de arquitetura e urbanismo. Mas em que momento, assim, o que mais chamava a sua atenção em relação à arquitetura da cidade também, quais são os detalhes da cidade que chamavam a sua atenção, que você começou a despertar esse olhar para o mundo da arquitetura e urbanismo? Então, primeiro, que uma das coisas que mais me chamava a atenção era como é que você se deslocava na cidade de São Paulo. Os deslocamentos, que eram muito difíceis naquela época. E como hoje também não são fáceis para quem está na periferia. Continuam os mesmos problemas. Mas o que me chamava muito a atenção era como é que você tinha essa articulação nos bairros da cidade de São Paulo. E esses bairros, alguns desses bairros que eu chamo de centralidades, foram muito importantes, porque você vivia em função daqueles bairros. Eram verdadeiras cidades. Eu vou dizer Penha, Santana, Moca, para a Zona Sul, o Butantã, o próprio Santa Mário, que já foi inclusive município, eles eram regiões que tinham vida própria. Eu acho que isso daí leva a uma formação de quem entende, quem vive nesses locais, muito grande no contexto de uma cidade. Porque você acha que você está morando numa cidade. Naquela fase de infância, você não entende que está num bairro. Você acha que está numa cidade, né? E essas transformações foram interessantes. Que, inclusive, interessante que nós tivemos longas brigas naquele momento no bairro, primeiro para constituir uma biblioteca no bairro.
que se chamou Casa de Cultura. Foi uma longa conversa com então o prefeito Faria Lima, os jovens do Estadual da Penha, discutindo com o prefeito Faria Lima sobre a necessidade de uma escola, um local de educação privilegiado, que é a Casa de Cultura da Penha hoje, e que era, no caso, de um bem tombado. Um antigo palacete, inclusive, que era ponto de estadia do então Dom Pedro I, quando fazia a sua passagem de São Paulo para o Rio e vice-versa. Então tem umas histórias como essa. Aí, esses bens tombados, você começou a entender o processo do bem tombado, o porquê do bem tombado. Isso me estimulou muito. E, evidentemente, eu tive o privilégio depois de presidir o CONDEFAT, onde convivi intensamente com essa questão do tombamento dos bens. E então, uma coisa que também foi interessante, fui fazer faculdade por opção naquele momento. Naquela época, vocês não viveram isso daí. Existia o termo chamado excedente nos concursos das nossas faculdades. Eu fui excedente da FAUSP São Paulo. E, naquela oportunidade, alguns professores, por questões ideológicas, montaram uma faculdade no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E foi uma experiência fantástica. Digo para vocês porque foi o primeiro município que eu entendi que viveu um processo de descentralização. Programado e previsto para ter o equilíbrio do município. E hoje São José dos Campos é o que é, porque deve ser o que aconteceu na década de 70 em relação à sua discussão, à sua descentralização, à sua estratégia de desenvolvimento. Isso motivou eu virar não só arquiteto, mas principalmente urbanista. Perfeito. E foi aí também esse processo que estimulou a veia política para o senhor entrar no serviço público, o senhor trabalhar pensando a cidade também? Porque o senhor poderia ter ficado no campo acadêmico, ter ido, sei lá, iniciativa privada, mas o senhor tem uma extensa carreira também em órgãos públicos e tal. Foi aí que deu essa virada? Dani, Dani, eu tenho uma empresa minha de engenharia engenharia consultiva e arquitetura e urbanismo há 37 anos, que eu atuo até hoje. Mas essa questão pública, eu vi o seguinte, grandes transformações, se não tivesse o balizamento da atividade política, não aconteceriam. Entende? Então, o que aconteceu em São José foi uma vontade política que produziu as transformações. Então, isso norteou muito a minha vida. Posteriormente, eu vim para São Paulo, tive meu escritório em São Paulo, tive um convite para tocar um projeto que, naquela época, era inovador, estimulado pelo extinto BNH, que era o projeto Cura, Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada, que em São José dos Campos, nós, enquanto técnicos, fizemos nós. E naquela oportunidade, inclusive, acabei ocupando um espaço de secretário pro-tempore de São José dos Campos, de planejamento no 5º ano da faculdade, que me motivou muito na vida a ver como é possível, com ações públicas, transformar o tecido urbano, o ordenamento urbano de um município, de uma cidade. E vim para Guarulhos para justamente tocar esse projeto, Projeto Cura, Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada. E naquela oportunidade foi que nasceu a parte civil do aeroporto hoje, Aeroporto Franco Montoro, situado em Cumbica, Guarulhos. Então foram motivações que ocorreram. E aí eu tive o privilégio de ser convidado para trabalhar na administração do governador André Franco Montoro, que foi o grande idealizador de um binário político-administrativo que era descentralização e participação. Então, essa é uma história longa, que um dia a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que influenciou muito a minha vida. Entendeu? E foi um aprendizado fantástico pelo corpo técnico que nós tínhamos naquela fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas para a Administração Municipal. E você também, né, já entrando nessa sua área de atuação na cidade, você foi subprefeito, né, da Casa Verde entre os anos de 2005 e 2009. No seu ponto de vista, assim, no seu olhar, com a sua experiência, qual é a diferença de gerir uma região, né, pontualmente uma região da cidade, e o município como um todo? Como é que funciona essa loucura de gerir a maior cidade do país? Essas são conversas que eu tenho frequentemente com o prefeito Ricardo Nunes. Naquela oportunidade, as prefeituras, as subprefeituras, elas estão em torno de, em média, de 350 mil habitantes. Elas são maiores do que muitas cidades do Brasil todo. Maior do que a minha cidade, São Carlos, por exemplo. São Carlos, que é uma belíssima cidade, tá certo? E naquela oportunidade do governo Montoro, nós criamos escritórios regionais de governo, 42, para descentralizar a cidade de São Paulo. Quando eu vim para a subprefeitura, eu vim com a mesma ideia, e depois quero até falar um pouquinho sobre as 32 subprefeituras. Quando eu vim para a subprefeitura da Casa Verde, uma das coisas que me norteou também foi os princípios da descentralização e da participação. Uma das coisas que eu consegui naquela oportunidade foi criar uma agência de desenvolvimento privada. Ou seja, onde que a Câmara Municipal e a Prefeitura de São Paulo
tinham assento naquela agência. Então, foi uma experiência muito boa, por quê? Porque, conjuntamente com a sociedade local, as entidades locais, onde eram discutidos os grandes desenvolvimentos para a cidade, a prefeitura dava todo o suporte técnico para isso. E aí nós tínhamos a participação de vocês. A mídia era um dos tripés da Agência de Desenvolvimento. Naquela oportunidade, nós tínhamos o Jornal da Tarde, que fazia parte do jornal do Complexo Estado de São Paulo, que atuava conosco. E nos deram várias diretrizes em relação a isso. Então, foi uma experiência muito boa e que originou até um livro que eu publiquei, que é a Gestão Urbana Compartilhada. É um processo de como você pode trabalhar com a comunidade para desenvolver uma região. Agora, nós estamos falando de uma subprefeitura de 350 mil habitantes. É um pouco diferente do que administrar uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. É a conversa com o prefeito Ricardo Luiz constantemente. Pouca gente, né? E com pouca gente e com pouca diversidade de problemas e de assuntos, né? Sim. Então, esse é um desafio muito grande que não é só nosso. É o desafio de todas as grandes cidades do mundo. Ainda nesse sentido, o senhor, a gente até conversava aqui em off, em algum outro momento, o quanto esse processo de descentralização pautou o seu trabalho, o senhor enxerga como importante para lidar com uma cidade com toda essa pluralidade? Então, é interessante, Daniel, essa sua colocação. Porque quando eu estava em São José dos Campos, eu aprendi com os gestores daquele momento, que eu me comprometi, que era aluno, isso era até assuntos de discussão na própria faculdade que eu fazia naquela oportunidade, que as cidades, eu te falei, os gapzinhos de distância, de tempo, que o mundo não era globalizado. Uhum. Então, esse processo de descentralização, os países europeus sentiram, principalmente no pós-guerra, as transformações que ocorreram. E você viu que grande parte dessas cidades principais da Europa, houve uma concentração muito grande, até por questão de sobrevivência, nas grandes cidades, nas capitais, as grandes cidades dos países. Reino Unido e França tiveram exemplos significativos. Então, a meta era descentralizar as cidades. Paris, como já mencionei para você, em função do anel do metrô que tem em Paris, com 7 estações importantes, e que eles definiram que, a partir daquelas 5 ou 7 estações, não estou recordando, iam ter eixos ferroviários que iam ter cidades em torno de 80 a 100 quilômetros por esse eixo ferroviário. Coisa interessantíssima. Ivry, Sergipe-Ponçoage, Machesme, eram umas 6 ou 7 cidades que eles estavam ou criando ou reurbanizando. Para quê? Para descentralizar Paris. Tá. Entendeu? E o que aconteceu? Essas coisas deram certo, avançaram, uma experiência fantástica, e que nós vimos que podia também acontecer no Brasil. E São José dos Campos era um exemplo desse, que eu nem imaginava que existia esse processo naquela oportunidade no Reino Unido e em outras cidades da Europa. Mas foi muito importante que eu vivi isso em São José dos Campos. Mas por que estou falando isso? Mas eles não... E o que aconteceu? Essas cidades, no raio de 80 a 100 quilômetros, e elas acabaram tendo uma conurbação, esse território entre essas cidades e as grandes cidades. E foram sendo ocupadas. E lá especificamente, trazendo para a atualidade, nas últimas 2, 3 décadas, isso foi muito bem noticiado, com a emancipação das colônias que essas cidades tinham, que esses países tinham, principalmente na região da África, no continente africano, essas pessoas optaram por irem morar, como tinham cidadania, e morar nessas cidades. Então, eles tiveram que rever esse processo. Entende? Aproveitando, em relação a São Paulo, nós tivemos algumas situações interessantes em São Paulo. Não sei se vocês chegaram a pegar o slogan, São Paulo é a cidade que mais cresce no mundo. São Paulo não pode parar. Era um slogan da cidade de São Paulo. Mas, a partir da década de 80, 90, começou a se ter uma preocupação em relação a isso. Nós tivemos algumas leis ambientais que foram ótimas para nós. Por quê? Porque não só descentralizaram a cidade, como coibiram a implantação de indústrias poluentes nessa cidade. Tá. Então, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. E também, já na década de 80, né, um dos governadores instituiu uma política de industrialização do interior. Então, nós tivemos no raio de 80 a 100 quilômetros, incluindo Baixada Santista, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, uma industrialização dessas cidades, São José dos Campos, uma industrialização muito grande dessas cidades, aliviando o que tinha em São Paulo e um pouco também na Grande São Paulo. E hoje esse raio se estendeu-se para 200 e até 300 quilômetros a cidade de São Paulo, felizmente, até porque pela questão rodoviária, que foi muito implementada, teve um desenvolvimento muito grande. Então, essas cidades da Europa deram um exemplo em relação à descentralização e sofreram, antes que a gente, a questão dos grandes adensamentos. Né? E hoje nós estamos vendo a população do mundo cresceu muito. Então, o problema hoje é populacional. Né?
E se você esticar esse assunto um pouquinho mais, principalmente para os países asiáticos, nós temos essa concentração de uma forma vertiginosa, né? Se você pegar Hong Kong, que o pessoal noticia tanto, eu acho que é muito bom para você visitá-la, passear em Hong Kong, mas acho que morar é muito difícil, porque as concentrações de pessoas, a verticalização, né, assusta um pouquinho quem não está acostumado com isso. É um processo que veio para ficar. Nós vamos ter que saber entender isso, inclusive na nossa cidade. E é por isso que nós temos que ter um critério muito de competência, né, para poder administrar essas situações. Então, um pouquinho que você colocou, eu acho que eu fugi um pouco do assunto, mas a questão da subprefeitura foi um ensinamento muito grande. Como é que você trabalha com o micro em relação do todo, entende? Como é que uma subprefeitura tem que interagir com as demais vizinhas? Porque dependendo do que você faz naquele território, você prejudica os outros, né? E hoje é o grande desafio que nós temos com a cidade de São Paulo em relação à grande São Paulo, entendeu? Como interagir. Não, é isso. E a gente falou também no comecinho aqui, né, na abertura do SampaCast, que você foi presidente do Condefat também. Queria que você falasse como foi a sua atuação, né, enquanto você esteve lá, e a contribuição também para a cidade de São Paulo. Olha, como eu mencionei, as minhas preocupações desde jovem em relação a esses temas, foi muito gratificante ter essa possibilidade de assumir o Condefat. Porque você começa a entender a riqueza de um patrimônio, de uma história, de uma civilização na tua cidade, né? E os desdobramentos disso. Então, poucas pessoas sabem por que a ladeira Porto Geral chama ladeira Porto Geral, entendeu? Sim. Então, a rua 25 de Março, o Tamanduateí passava na 25 de Março. Então, o Porto Geral era o Porto Geral de São Paulo ali. Ou seja, muitos dos comerciantes que nós tínhamos utilizavam a ladeira Porto Geral para andar no rio Tamanduateí e no rio Tietê para ir para o interior. Quer dizer, é uma história da cidade nossa. E as transformações que ocorreram, a retificação do Tamanduateí, tá certo? Que mudou aquela região como um todo. E um Parque Dom Pedro importantíssimo para a nossa cidade, que teve uma transformação muito grande, não só com a retificação do rio, que foi uma coisa boa, minimizando a questão das enchentes, tá certo? Que o grande problema da cidade eram as enchentes, mas, por outro lado, essa memória da cidade, que o Condefat ela é o órgão que preserva, que guarda e que, principalmente, traz à luz, quando é importante, para dizer, pô, isso é importante preservar. Então, nós tivemos algumas questões em São Paulo que foram fantásticas. E eu podia citar uma ou duas, acho que é importante para mencionar, que foram atos até não vou dizer de coragem, mas tivemos que ser bem incisivos, bem firmes, que foi a homologação do tombamento do Parque Ibirapuera. Tombar um parque, mas o que é isso? Vai ter área envoltória no parque, né? Que originalmente a área envoltória é para se limitar à cercadura metálica do parque, mas para coibir excessos, evidentemente, acabou se estendendo. Mas as regiões vizinhas, os moradores vizinhos se assustavam, porque a palavra tombamento tinha uma conotação de congelamento, entendeu? Este é o grande problema. Então, essas questões que, felizmente, nós vamos tratar sobre isso, se vocês me permitirem, isso mudou muito, felizmente, né? Então, o tombamento de um Parque Ibirapuera tem uma significância toda especial para a população de uma cidade e, principalmente, mostrar para o mundo que São Paulo está preocupado com isso. Porque São Paulo ainda preserva mais de 50% das suas áreas verdes. Isso é uma coisa fantástica que nós temos em São Paulo. Então, a questão do Condefat propiciou você estimular algumas questões, principalmente habitacionais, e de ocupação de imóveis interessantes, ou comerciais e de serviços, né? Porque esses bens tombados, muitos deles se transformaram em fonte de receita. Isso é importante que aconteça, porque o Estado, lato sensu, não consegue suportar tantos bens tombados e preservá-los e mantê-los, que tem que ter uma estrutura permanente, tá certo? Então, essas grandes discussões no Condefat, e que hoje São Paulo, felizmente, a capital, dá incentivos tão grandes para esses bens tombados que só não preserva hoje quem não quer. E eu posso entrar em detalhes com você em relação a isso. Mas ainda em relação ao Condefat, eu acho que é muito importante que você preserve a memória de uma cidade. Isto, para as gerações, é muito importante, entender a sua origem, como é que evoluiu a cidade e qual é a responsabilidade desses jovens. É por isso que é muito importante que as escolas possam levar conhecimento. Nós fazíamos naquela oportunidade, no governo do estado, tinha um ônibus da Secretaria de Educação que visitavam vários desses imóveis com as escolas públicas, com os alunos das escolas públicas. Entende? E está se reproduzindo novamente. Eu vejo aqui na região central, principalmente, muitos professores com seus alunos caminhando pela região central, levando esses jovens para conhecer esses bens. Agora, repito,
a transformação desses bens em fontes de receita é importante. Eu vou dar um exemplo, se vocês me permitem. Opa. O famoso edifício Alexandre Mackenzie do Viaduto do Chá, que era o famoso prédio da Light. Né? Quando a Eletropaulo, que ocupava aquele prédio, sucessora da Light, deixou o prédio, a ideia era transformar no museu. A ideia é assim, mas por que o museu? Não, um prédio histórico do Álvares de Azevedo, quer dizer, do Ramos de Azevedo, profissional brilhante, com uma contribuição tão grande para a nossa cidade. O Teatro Municipal também foi dele, enfim, uma obra importantíssima. Falei, tudo bem, eu acho que tem que ser, é um bem tombado, não pode ser agredido. Mas eu acho que ele pode se transformar em fonte de receita, como algumas cidades do mundo já o fizeram, tá certo? E está aí esse Shop Light hoje, que é uma das... Você não existia naquela oportunidade, ali da Cidade Limpa, e a maneira como foi feito o Shop Light, você não tem uma propaganda do lado de fora que denigra ou que machuque a imagem daquele prédio. E foi feita alguma coisa interessantíssima. Os mais com mais idade vão lembrar que na Xavier de Toledo tinha um local chamado Leiteria Paulista, grudado ao prédio da Light, ao prédio da Eletropaulo. E aquele prédio foi comprado pelo grupo que comprou, e nós, a Carta de Atenas é muito clara em relação a isso. Quando você está recuperando um bem e vai produzir algum bem próximo nessa recuperação, esse bem tem que caracterizar as tecnologias e os materiais da época. Então, esse prédio vizinho foi todinho estrutura metálica, vidro. E nesse prédio foi colocado toda a parte de infraestrutura do prédio, ou a superestrutura, escadas rolantes, elevadores desse prédio. Por quê? Para não mutilar o prédio principal. Então, é um prédio que vale a pena ser visitado em São Paulo. Se tornou fonte de receita e quem recupera o prédio hoje tem a obrigação de recuperar, e é tutelado pelo Condefat, é a própria iniciativa privada que explora o bem. Então, acho que são exemplos significativos. Nós temos um exemplo muito bom também na Avenida Paulista, a Casa das Rosas, que o empreendedor voltado para a Alameda Santos construiu um prédio, teve a possibilidade de construir alguns metros quadrados a mais, com a condição de preservar o bem e criar uma fruição entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos. São coisas que a cidade precisa, esses espaços para caminhar, de lazer, espaços de cultura, e que as pessoas utilizam muito na Avenida Paulista. E falo para vocês, finais de semana, com o fechamento da Paulista, ele é muito diversificado esse uso. A população de São Paulo, não é do centro nem de algum bairro, a população de São Paulo e muitos visitantes de São Paulo usufruem desse espaço. Temos pelo menos outros 10 espaços como esse que tiveram bons resultados em São Paulo. Secretário, o senhor, inclusive, passou por todos esses setores, o Condefat, subprefeitura, o senhor tem um livro que trata da experiência. O senhor tem uma relação muito próxima com a cidade de São Paulo, né? E eu acho que o senhor tem uma visão que vai muito ao encontro até do nosso próximo tópico, que é a revisão do PDE, porque o senhor consegue enxergar a cidade de uma maneira um pouco mais ampliada, com esse viés urbanístico, de arquitetura. Antes até de entrarmos no PDE, mas já fazendo um link, quais são os principais desafios urbanísticos de São Paulo hoje? Essa relação que o senhor tem, que o senhor já enxergou, o que o senhor vê hoje de principais desafios que a cidade precisa enfrentar? Olha, você toca num ponto, novamente, Dani, muito importante, porque uma cidade como São Paulo, nós temos a cidade de São Paulo em torno de aproximadamente 1.520 quilômetros quadrados de área. Nós temos mais de 19 mil quilômetros de ruas em São Paulo. Como já mencionei, mais de 12 milhões de habitantes. Então, você imagina que os desafios são imensos com uma cidade como essa. E eu acho que, eu até tenho tratado com outros profissionais, com outros secretários, a resposta para isso é uma discussão de ordenamento urbanístico da cidade, não tem a menor dúvida. É que as demandas são muito grandes e, às vezes, as demandas são tão grandes que atropelam algumas situações dos projetos, inevitavelmente. Mas o que nós precisamos ter em São Paulo é fundamental, e não dá para dizer que isso daí fique limitado à prefeitura, né? Por que diversas das coisas que se tem como inovadoras acontecem em São Paulo? Porque nós temos em São Paulo, e que é fundamental, escolas importantíssimas, o conhecimento, o ensino, né? E eu costumo dizer o seguinte, por menor que seja uma faculdade, uma escola, em qualquer cidade, ela é o centro de conhecimento. E São Paulo hoje desponta no mundo em relação a isso, né?
Isto é uma coisa importante e nós nos utilizamos muito disso. E agora, quando o prefeito Ricardo Nunes me fez o convite para assumir essa pasta, eu já não imaginava mais assumir serviço público, porque já passei por algumas coisas e eu digo para vocês, ser subprefeito em São Paulo e assumir o CONDEFAT, isso satisfaz o ego de qualquer um. Não tem a menor dúvida que é muito gratificante você poder trabalhar numa cidade e tratar desses assuntos tão importantes, porque você está falando das cidades mais importantes do mundo, tá certo? Sim. Então não é questão de vaidade, é questão de desafio. Tá? E quando ele me fez o convite, falou, Gadelho, eu preciso que você retome a discussão, da revisão do plano diretor para mim, porque a sociedade, enfim, os agentes todos querem que tenha um urbanista aqui nessa função. Falei, prefeito, com o maior prazer. E outro desafio que ele me deu, que é muito difícil, esse realmente é desburocratizar a estrutura da cidade. Estou te colocando isso porque nós falamos dos desafios urbanísticos, mas eles são urbanísticos e também legais. Porque nós temos, São Paulo é provida de legislações fantásticas. Poucas são as cidades que têm o complexo de legislações, só que nós não podemos transformar esse complexo de legislações em burocracia. E muita parte da legislação nossa, ela tem resultados, quando obtidos, através de aprovações que muitas vezes passam por questões subjetivas. Isso é complicado numa cidade de São Paulo, por questão de interpretações. Tá. Tanto é que agora nós estamos até nos socorrendo da universidade para nos ajudar a desburocratizar, a simplificar a legislação. Então, esta é uma coisa concreta e que é o desafio. Eu sou cobrado. Não tem uma reunião, ontem em público, inclusive no evento que eu fui com o prefeito, ele falou, o Gadelho está aqui não é por acaso, é porque ele está responsável pela desburocratização. Ele já nem fala mais no PDE, e outras coisas, ele fala, você tem que desburocratizar, simplificar. Então, eu te coloquei em relação à universidade. Nós temos hoje, felizmente, um grupo de escolas em São Paulo da melhor qualidade. Por outro lado, nós temos também excelentes profissionais da cidade de São Paulo. Então, o que nós estamos fazendo, e que São Paulo já fez bastante disso? Nós temos que ter em São Paulo um banco de projetos. Tá. E nós estamos trabalhando em cima disso. Projetos, alguns de imediato, e podemos falar sobre eles nesse momento, mas projetos que são importantes para a cidade, com as transformações que devem ocorrer em outras administrações. Ou seja, nós temos que ter conteúdos para que as pessoas que vão sucedendo as administrações falem, aconteceu isso, serve como base esse serviço, foi feita essa pesquisa. Você tem várias informações que podem ser suscetíveis de serem utilizadas por outras gestões. E isso é muito legal. Isso é muito importante, porque se você pegar os grandes desafios que se encontram, nem sempre eles estão, naquele momento, próprios para serem executados. Eu cito um exemplo que eu vivi. Tive o privilégio de trabalhar na Universidade de Guarulhos. Eu fui professor da Universidade Mackenzie de Urbanismo e da Universidade de Guarulhos. Fui pró-reitor em Guarulhos. E naquela oportunidade, alguns professores conversavam comigo questões importantes para Guarulhos e, ao mesmo tempo, para a região da Grande São Paulo. E um dos professores falou, Adélio, este parque ecológico do Tietê, este parque ele tinha que esticar, ele tinha que ir até o encontro do Rio Pinheiros. Entende? Quer dizer, são discussões que você fala, isso é utopia, mas você tem que ter utopias. Sim. Senão você não vive, tá certo? E está aí o Parque Ecológico do Tietê, que naquela oportunidade ninguém falava. Hoje é um espaço de lazer, é um espaço de proteção ambiental, uma reserva para o município de São Paulo e para os municípios adjacentes, que fazem parte da Grande São Paulo, importantíssimos. Então, o que eu me refiro é o seguinte, a universidade, esses profissionais têm que ter essas discussões permanentes. Nós tivemos uma discussão outro dia, a convite da Faculdade de Arquitetura, da FAUSP, com uma das universidades da Bélgica. Né? Foi uma coisa da Bélgica, perfeitamente. E naquela oportunidade, falei, não, da Holanda, uma universidade da Holanda. Por quê? Eles são especialistas em água. Sim. Os Países Baixos, tá certo? Então, a discussão foi fantástica. Estávamos discutindo sobre os portos que nós estávamos que fazer nas represas, para facilitar a vida das pessoas que moram no entorno das represas, diminuir o trajeto deles nos ônibus, entendeu? E de uma hora para outra, essas pessoas começaram a falar do que nós temos, que circunda São Paulo, os rios que circundam São Paulo, que são importantíssimos. Essas discussões, cada vez mais, já foram presentes numa época, mas cada vez mais a universidade e os profissionais têm que trazer essa discussão para a gente. Sim. E que foi grande parte a origem do plano diretor de 2014.
Entende? O que deu origem foi essas discussões todas por outros profissionais e que nós pegamos carona nisso. Sim. E quem estava em 2014 pegou carona, no termo mais elevado, entendeu? Nesses estudos que já haviam sido feitos. Entende? Isso é uma discussão muito boa e é uma história muito boa também, que podemos abordá-la como introdução para a questão da revisão do plano diretor, Daniel e Hanna. Perfeito. A gente vai continuar falando mais, né, Dan, secretário, sobre o PDE, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O SampaCast volta em alguns minutos. Hanna, mais um programa espetacular, né? Com certeza, Dan. Hoje está imperdível. E se você quer ficar por dentro dessa e de todas as entrevistas também que fazemos aqui do SampaCast, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Não deixe de apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela e se inscreva. Até breve. A revisão do plano diretor não mexeu em conceitos do plano diretor. A revisão prevê ajustes no plano diretor. E, no meu entendimento, cidades do porte de São Paulo, com a população que tem e com os problemas que tem que ser revisadas em menos prazo. Porque é uma discussão com audiências públicas, tudo, e uma parceria com a sociedade. O conselho gestor desses PIOs e dessas operações urbanas tem conselho gestor, que discute com a estrutura administrativa do município o que pode e o que não pode avançar. Nós temos que tentar evitar deslocamentos na cidade. Se nós conseguirmos fazer com que a população fixe naquela região, consiga viver naquela região, tem escola, tem educação, tem a diversão, tem o tal do lazer, tem a cultura, principalmente nas suas regiões, é o ideal. À medida em que você conhece outras realidades, você começa a fazer comparações para saber o que efetivamente pode servir ou não. Então, ter bases como referência para transformações é muito importante. Não basta simplesmente o teu dia a dia, né? Porque é muito importante o teu dia a dia caminhar pela cidade, entender a cidade. Quando eu falo do centro de São Paulo, não é demagogia, é o local que mais te oferece. Voltamos ao SampaCast. Hoje estamos recebendo o secretário Marcos Duque Gadelho, ele que cuida então dessa parte urbanística, né, e de arquitetura da cidade. Bom, no bloco passado a gente estava falando, né, sobre o plano diretor estratégico, que inclusive a revisão dele está tramitando aqui na Câmara. Várias audiências públicas estão acontecendo também, abordando diversas comissões também, né, Dan? Mas é muito, muito importante a gente pontuar para o pessoal que está nos acompanhando o que é esse tal desse plano diretor estratégico e para que ele serve, isso, para que ele serve exatamente, assim, sem a pessoa ficar assim, ouve tanto, mas exatamente o que ele é. O tal do PDE, né, O tal do PDE. Então, acho que é interessante fazer uma abordagem sobre isso, porque, como mencionei anteriormente, as cidades começaram a ter a preocupação de como se organizarem. O crescimento não pode ser uma coisa anárquica numa cidade. E nós tivemos alguns balizamentos interessantes em relação a isso. Quando eu falei para vocês que eu trabalhei na Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, o Centro de Estudos e Pesquisa para a Administração Municipal, nós tínhamos uma preocupação muito grande de como organizar cidades. E vários dos itens que foram conversados naquela oportunidade estão hoje presentes. E uma coisa interessante é que nós tivemos uma participação, uma contribuição muito grande, já como acervo do CEPAM, na composição dos 2 artigos da Constituição de 88, 182 e 183, que é o capítulo do ordenamento urbano das cidades. Sim. Então, o CEPAM deu uma grande contribuição para o conteúdo e também deu uma contribuição muito grande para a criação, porque em 88, com a lei da nova Constituição, a Carta Magna nossa, também ocorreram os desdobramentos. Ocorreram as cartas magnas estaduais e as cartas magnas municipais, que são as chamadas leis orgânicas de município, né? Só que a regulamentação desses artigos 182 e 3, que era para ser feita de imediato, só surgiu em 2001, uma delas, através da lei chamada Estatuto da Cidade, 13 anos depois. Tá. Entende? E os planos diretores eram feitos anteriormente em outras cidades, mas não tinham um balizamento tão forte sobre os balizamentos que ficaram explicitados na lei das cidades, do Estatuto da Cidade, chamada Estatuto das Cidades. Por quê? No Estatuto das Cidades ficou claro o ordenamento das cidades e, principalmente, a função social de algumas atividades. Ficou explicitado nisso. E previa também, em muitas situações, a descentralização das cidades.
para poder ter um trabalho mais próximo da população. Tanto nós, em 1988, produzimos um livro, a 16 mãos, inclusive o governador Franco Montoro fazia parte desse processo, que eu me orgulho muito de ter estado nesse processo, que foi um livrinho sobre descentralização e representantes da sociedade, que norteou como devia ser a descentralização de algumas cidades. E no governo da prefeita Marta Suplicy, em 2002, foi feita a descentralização e criada as subprefeituras, porque antes nós tínhamos só 7 administrações regionais em São Paulo. Então, em 2002, foram criadas as subprefeituras. Um ato de coragem dela, porque realmente foi uma transformação muito grande, tem que explicitar isso, tá certo? E que produziu transformações interessantíssimas. E que, para mim, eu fiquei muito satisfeito, porque essa era um projeto nosso de muitos anos, daquela época, desde da Fundação Prefeito Faria Lima Cepam. E, consequentemente, você tinha que ter, naquela oportunidade também, a própria prefeita Marta Suplicy criou a lei, estimulou a criação de um plano diretor, o plano diretor de 2002. E que, um pouco diferente deste, eles foram feitos planos regionais. Eu, inclusive, profissionalmente, pelo meu escritório, acabei produzindo 3 planos diretores. Um para a subprefeitura de Santana, um para Aricanduva e outro para Campo Limpo. Quer dizer, é uma experiência muito interessante que eu vivi do outro lado do balcão, produzindo para a prefeitura naquela oportunidade. Foi uma coisa muito interessante. Então, estou colocando isso por quê? Porque esses planos diretores, em função da lei maior, que é o Estatuto da Cidade, ele tem prazo para serem revistos. Ok? E, em 2014, foi feito um novo plano diretor. É interessante mencionar isso, como essas coisas têm uma sequência, porque naquela oportunidade eu falo com uma importância à universidade e profissionais que são reconhecidos mundialmente. Naquela oportunidade, a própria prefeita já tinha alguma preocupação com a cidade e muito se falava em Olimpíadas, muito se falava em Brasil sediar a Copa do Mundo, essas histórias todas. E a própria prefeita, naquela oportunidade, recorreu a alguns profissionais. O Paulo Mendes da Rocha, eu tenho muito referência, porque foi uma referência para nós, como profissional e professor, já pensou de como é que poderia ocupar cidades, né? E o que hoje nós temos, a tal da MEN, que é a macro zonas metropolitanas, que norteiam o desenvolvimento do plano diretor, ou eixos do plano diretor, como o plano diretor foi apresentado em 2014, já haviam sido estudados naquela época a ocupação desses territórios. Por quê? Porque São Paulo, as transformações que ocorreram no final do século passado, as leis, como mencionei para vocês, ambientais, que estimularam a saída das indústrias, as leis de estímulo à interiorização do desenvolvimento, à industrialização dos desenvolvimentos, porque naquela época o que era interessante era criar receita pelas indústrias, que hoje verteu-se, o comércio hoje, os serviços até superam as indústrias em muitos locais e cidades, tá certo? Mas com a interiorização, abriram espaços na cidade muito grandes, que eram os espaços ocupados pelas indústrias. Nós temos áreas que têm estrutura e que foram desocupadas, entende? Então, é uma das grandes preocupações, o plano diretor de 2014, quando falo da MEN, né, desses macroeixos, é a ocupação dessas áreas, né? Então, esse plano diretor veio para nortear. Esse plano diretor já veio com uma preocupação diferenciada e que já é o processo que o mundo sofreu, que era como adensar as regiões que têm uma infraestrutura privilegiada na cidade. Se tem uma estrutura privilegiada, tem que ter um adensamento maior. Essa é uma visão mundial em relação a isso. Não estamos inovando nada. Só que São Paulo, felizmente, ainda tem um território grande. Então, você não precisa ficar simplesmente concentrado nessas regiões que têm uma excelente infraestrutura. Você pode pegar onde tem uma infraestrutura média. Essas regiões todinhas que foram desocupadas nos eixos das ferrovias ou dos rios nossos, que eram os grandes meios de transporte, tá certo? Podem ser ocupados tranquilamente, e é importante que sejam ocupados, porque nós não queremos criar as cidades asiáticas verticalizadas, com 80, 100, 120 andares de apartamentos. Nós temos áreas ainda para serem ocupadas que podem ser adensadas de forma organizada. É o que nós estamos buscando fazer com a questão do plano diretor. E a revisão do plano diretor reitera essas questões. Então, deixar claro, a revisão do plano diretor não mexeu em conceitos do plano diretor. A revisão prevê ajustes no plano diretor. E, no meu entendimento, cidades do porte de São Paulo, com a população que tem e com os problemas que tem que ser revisadas em menos prazo. Porque essa lei de 2014, a 16.050,
esse plano diretor tem validade até 2029. E era prevista uma revisão em 2021, que acabou ocorrendo em 2022, 2023, em função da pandemia. Sim. Tá certo? Então, essas questões todas foram concentradas, mas nós não mexemos em conceitos. Nós buscamos aprimorar o que já havia. Existe antes até de chegar na Câmara, essa revisão, até pela extensão do prazo em função da pandemia, ela foi aberta para dialogar com mais pessoas. A sociedade teve uma participação importante na hora de conversar com a Prefeitura e agora a sociedade vai ser novamente ouvida através da minuta que foi apresentada e que está em revisão aqui na Câmara. Não foi algo que vocês só olharam, a Prefeitura, olhou e falou, não, nós vamos calibrar aqui, nós vamos ajustar aqui. Não. Houve essa consulta, houve esse diálogo, houve essa participação popular também, né, secretário? E aí eu trago isso porque quais foram os principais pontos de ajuste que, depois de todo esse diálogo e essa análise feita, vocês chegaram para essa revisão que foi apresentada aqui na Câmara? Então, isso é interessante. Se eu não estou enganado, acho que foram 329 dias o tempo que nós tivemos para poder fazer essa revisão, que aconteceu com esse tempo da revisão. E o último prazo que nós tínhamos agora era o dia 31 de março para terminar e entregar na Câmara, que conseguimos entregar no dia 20 de março. É interessante isso porque a própria lei do plano diretor previa que a Prefeitura, através da sua secretaria específica, no caso a SMU, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, tivesse uma estrutura de acompanhamento, de avaliação, mais específica de monitoramento com o que estava acontecendo na cidade. Isso foi feito. Então, nós temos uma estrutura na Prefeitura, felizmente hoje, muito competente, que fez esse acompanhamento. É lógico, com as variedades de assuntos que tem na cidade, algumas falhas ocorrem, mas eu posso dizer o seguinte, dá muita confiança à estrutura que nós temos lá e eu tenho que deixar uma coisa muito clara nessa conversa. Os nossos profissionais efetivos, concursados, são muito gabaritados, entende? E é uma discussão também que pode entrar depois em relação à questão dos profissionais efetivos da máquina e também as terceirizações. É um assunto que é presente também, nós precisamos também tocar nesse assunto. Mas em relação à questão do plano diretor, nós tivemos uma primeira fase. A primeira fase, o que nós fizemos? Todas as informações que nós conseguimos através do monitoramento nosso, pela avaliação nossa, nós marcamos reuniões com a população. Reuniões, em função da pandemia, foram grande parte online, à distância, através das nossas plataformas digitais, principalmente do Participe Mais, ok? Foi muito importante. E nós fizemos uma coisa que as pessoas achavam que seria muito complicado de serem feitas, nós fizemos 32 reuniões presenciais. Uma reunião, cada reunião, em cada região de cada subprefeitura. Bastante trabalhoso, mas foi um retorno muito bom, porque as pessoas começaram a se manifestar em relação ao que nós tínhamos avaliado, o que nós tínhamos feito com monitoramento. Então, tivemos um retorno. Qual foi a repercussão perante a população do que nós havíamos apresentado? E quando eu falo isso, não fica restrito só às nossas reuniões. Nós pegamos o setor universitário, o setor empresarial, vários segmentos da sociedade, entende? Para ser amplo ao máximo, para poder termos resposta. Essa foi a primeira fase. Na segunda fase, invertemos o processo. Nós fomos ao encontro da população para entender quais eram as suas prioridades. E uma coisa que nos orgulhamos muito e que nós deixamos claro, nós tivemos as reuniões, inclusive, com os núcleos indígenas que nós temos no município e que eles apresentaram as suas reivindicações, entende? Porque são segmentos que dificilmente se manifestam. Então, nós fomos ao encontro desses segmentos que dificilmente têm uma representatividade para poder se manifestar. E buscamos essas informações todas e foram devidamente compiladas. Essas informações todas do processo todinho, as 3 fases que eu estou mencionando, estão documentadas. Então, isso é importante, você tem as informações todas sobre isso, estão documentadas. E nós partimos para a terceira fase, que a terceira fase o que é? Nós, em função do retorno que tivemos da primeira fase e os questionamentos que foram apresentados na segunda fase, nós elaboramos uma minuta de projeto de lei. E tivemos 40 dias de discussões sobre elas, das diversas formas que pode se imaginar também, com todos os segmentos. A partir daí, elaboramos
essa minuta de projeto de lei que foi encaminhada no último dia 20 à Câmara Municipal e que vai viver o rito próprio da Câmara Municipal, inclusive com novas audiências públicas. E que já estão acontecendo vários desses encontros em diversos locais da cidade, inclusive a SMU, a nossa secretaria do município, está acompanhando e dando suporte para a estrutura, para os senhores vereadores e técnicos da Câmara, ao apresentarem para a população novamente. Entendeu? Em relação aos temas principais, como você mencionou, e que eu mencionei, já abordei, que nós não mudamos conceitos, nós buscamos aprimorar algumas questões. Fundamental para nós, a questão de privilegiar a habitação de interesse social. Isso é fundamental e está sendo privilegiado de diversas maneiras. A questão da mobilidade na cidade. Porque uma das questões mais importantes, isso a gente vive no dia a dia, veja que São Paulo é uma cidade muito bem servida e essa administração está aprimorando isso, eu vou mencionar, a questão da mobilidade. Mas ainda temos pessoas que demoram de 2 horas, 2 horas e meia para se deslocar na cidade e poder trabalhar. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que buscar minimizar. Os corredores que estão sendo feitos pela atual administração são muito importantes, nós precisamos divulgá-los, inclusive. E nós precisamos também divulgar que a importância de ter um mix na cidade, porque o plano diretor, a revisão do plano diretor, ela tem que entender interesses de diversos segmentos. Não é um segmento que é o privilegiado, tá certo? Ao contrário, as pessoas que menos têm espaço é que tem que ser de representação, é que tem que ser privilegiadas. É por isso que eu acho que a Câmara Municipal tem um papel fantástico nesse processo. Porque os senhores vereadores são os representantes dessa sociedade. Eles têm voto. Foi dado para eles uma autonomia legal para discutir a cidade. Então, este é o momento que os senhores vereadores vão participar intensamente dessas discussões e nos chamam também para discutir. Nós estamos tendo discussão hoje aqui na Câmara, simultaneamente a esse momento, discussões sobre as questões fiscais que nós temos no município de São Paulo nos diversos planos. Nós temos profissionais hoje abordando sobre as questões de finanças do município inerentes à questão do plano diretor. Entendeu? E as transformações que ocorrem na cidade. As chamadas outorgas, e as nossas leilões que foram feitos, CEPACs, nós temos profissionais abordando na Câmara. Então, essas transformações, estamos falando sobre habitação, prioridade. Mobilidade, prioridade. Nós temos as questões de meio ambiente, tá certo? Essas novas regras previstas até 2030 para o mundo, né? Isso é fundamental, essa preservação ambiental. Está provado as necessidades que nós temos, inclusive a própria Prefeitura de São Paulo, o estímulo do transporte coletivo aí dos ônibus, a questão dos ônibus elétricos, né? Minimizar essas frotas todas, estímulo que nós temos o rodízio, em que os carros híbridos elétricos não têm problema de rodízio, justamente para estímulo. São vários, então nós vamos criar rotas, inclusive na cidade, de transportes que favoreçam a população cada vez mais. E essas rotas, principalmente nas franjas da cidade, nas questões periféricas, que são um dos grandes desafios. Eu acho que essas questões todas aí que nós estamos abordando, e tem uma questão que é importante para nós, nesses itens também, que são as ferramentas que já tem no plano diretor. Porque o plano diretor de São Paulo tem ferramentas que são inovadoras. E que, felizmente, nós estamos mudando, inclusive, o título de uma delas, porque houve uma confusão em relação ao título, e cabe aqui nesse programa esclarecer, é importante isso, os chamados PIOs. Era até uma pergunta que já estava na pauta. Então, isso é uma ferramenta importantíssima para a cidade de São Paulo e para grandes cidades, porque através de iniciativa pública ou privada, você pode fazer estudos específicos para determinadas áreas. Evidentemente, sempre trabalhando junto, se for uma iniciativa privada, junto com o poder público, para poder todas as informações necessárias e os balizamentos legais que existam, tá certo? Mas por quê? Esses PIOs, chamados de projetos, na verdade são planos, não são projetos. O projeto vem depois. E como foi chamado de projeto, caracterizou-se que seria necessário o chamado EARIMA, os estudos de impacto ambiental, tá certo? E que, na verdade, plano não tem EARIMA, que são os projetos. Então, nós tivemos problema até de judicialização por questão do termo, mas, felizmente, está superado esse assunto e nós mudamos. Então, na revisão vai chamar plano de intervenção urbana e não prédio de intervenção urbana. Eles são importantes por quê? Porque você vai pegar trechos do território que precisam ser tratados diferencialmente. E que você, numa cidade com 12 milhões de habitantes, com território do tamanho que é o nosso, de São Paulo, você não consegue simplesmente pegar a nossa... Não, o plano vale para todos.
Entende? Então, tem que ter uma pontuação, e o plano diretor foi muito rico nisso, feito em 2014, e nós estamos ratificando nesse. E nós estamos aqui na Câmara, inclusive, no processo para votação, acho que em segundo turno já, do Pio Jurubatuba, do Pio Pinheiros e o bairro de Tamanduateí, que é uma operação urbana, tá certo? São coisas importantíssimas, por quê? Porque aí é uma discussão com audiências públicas, tudo, e uma parceria com a sociedade. O conselho gestor desses pios e dessas operações urbanas tem conselho gestor, que discute com a estrutura administrativa do município o que pode e o que não pode avançar. Entendeu? Então, isso é um avanço muito grande, repito, estou reiterando, que é a ferramenta principal que nós temos. E o plano diretor está contemplando isso, reiterando isso, e já foi contemplado em 2014. Nós somos consultados muito por outras cidades em relação a esses assuntos. Inclusive, nós pretendemos, se for possível, vamos ver, se não for esse ano, ano que vem, fazer um evento para que a gente possa transmitir, dar conhecimento para outras cidades do Brasil e algumas da América Latina que nos procuram sobre essas informações dessa tecnologia que foi desenvolvida, que propicia o desenvolvimento. Agora, você colocou para mim a questão urbana. Você vê que não é uma coisa isolada, Dani. Para você tratar das questões urbanísticas da cidade de São Paulo, você tem que ter ferramentas, e nós temos as ferramentas hoje. Então, tem que ter um casamento. Qual é o casamento? Profissionais capacitados, além dos nossos da casa, tá certo? As demais secretarias do município e do Estado também trabalhando conosco nesse processo, porque São Paulo não é um problema do prefeito, é um problema do Estado de São Paulo. Tanto é que o governador Tarcísio tem deixado claro o entendimento com o prefeito Ricardo Nunes do interesse de trabalhar junto. E não importa quais são as suas ideologias, o problema é a cidade e o cidadão. Eu acho que ambos deixam muito claro isso, que não tem conotação ideológica ou política. Conotação é a cidade, a vida do cidadão que mora nessa cidade. E eles estão trabalhando junto. Então, quando você me fala quais são os projetos urbanos, é uma coisa bem ampla. Porque você tem que ter os profissionais, as escolas, o governo municipal, o governo estadual, os governos da Grande São Paulo, porque nós temos uma ligação muito grande com a Grande São Paulo. Vejam quantas pessoas vêm trabalhar em São Paulo e vice-versa. Quantas pessoas da Grande São Paulo usufruem da infraestrutura de São Paulo. Estou dizendo de saúde, de educação, porque São Paulo é privilegiada nessa estrutura. Então, essa interface tem que ser discutida. Então, quando te fala em discutir os projetos urbanos de São Paulo, é bem amplo. E não é o trabalho para uma pessoa, é para uma equipe muito grande. E, reitero, quem gera desenvolvimento são os empreendedores, tanto intelectuais como produtivos efetivamente. Nós temos que ter uma ligação muito estreita com esses segmentos. Senão o tamanho de São Paulo não consegue, não é o trabalho para uma equipe. E o prefeito Ricardo Nunes tem que reiterar isso. Ele fala isso constantemente. Eu quero ter um trabalho grande, com a integração, as secretarias têm que trabalhar juntas. Tanto é que alguns dos projetos mais importantes que estão acontecendo na cidade é intersecretarial, entende? Porque senão não tem jeito de serem desenvolvidas. E uma das coisas também, que foram prioridade do plano diretor, é o desenvolvimento econômico da cidade. Né? E nós estamos falando de comércios circulares. Né? O que é importante para nós? Nós estamos falando do adensamento desses grandes eixos da cidade, onde estão localizadas a infraestrutura da cidade. Nós temos que entender o seguinte, eu mencionei que eu nasci no bairro da Penha, Moca é importante, Santana é importante, Santa Amaro é importante, Butantã, mas nós temos novas centralidades na cidade. São Paulo, ela não é unicêntrica, ela não é uma cidade que tem um centro, unicêntrico. Ela é multicêntrica e nós temos que estimular mais essas centralidades. Por quê? Nós temos que tentar evitar deslocamentos da cidade. Se nós conseguimos fazer com que a população fixe naquela região, consiga viver naquela região, tem escola, tem educação, tem a diversão, tem o tal do lazer, tem a cultura, principalmente nas suas regiões, é o ideal. E na franja, quando nós estamos falando da franja da cidade, nós estamos falando em Grande São Paulo. Porque não é a população de São Paulo que está nesse processo, é todo o seu entorno. Entende? Quer dizer, a nossa responsabilidade aumenta muito mais em relação a isso. E aí também, uma das questões importantes do plano diretor é a preservação hídrica da cidade. Né? O que está se investindo nesse Rio Pinheiros, o que está se investindo, que inclusive o governador divulgou, que é fazer a recuperação do Rio Tietê. E quando fala isso, está recuperando o Rio Tietê e o seu entorno. É o município de São Paulo e com os municípios vizinhos. Entendeu? Quer dizer, essa é uma grande discussão e que não pode ficar limitado a uma administração. É por isso que eu digo que nós temos que ter projetos na prateleira, estoque de projetos, com essas discussões, porque tem continuidade. E que a população cobre isso.
É por isso que tem que ter segmentos organizados da sociedade para cobrar continuidade. Nós estamos sendo cobrados. As operações urbanas, eu recebo WhatsApp e e-mail das pessoas que moram... O secretário, como é que está isso daqui? Por que parou esse processo? Eu estou sendo cobrado permanentemente. Ou seja, nós temos que dar resposta. Quem assume o poder público tem que dar resposta. Entende? E hoje, com as mídias que vocês mesmos conhecem melhor do que eu, tá certo que existem hoje, essa cobrança é permanente. Hannah e Daniel, vocês não imaginam o que é essa cobrança? Não, a gente tenta imaginar, né, como é que funciona. Dan, a gente já sabia, né, que isso ia acontecer. Falar sobre a revisão do plano diretor estratégico, a gente precisaria de o quê? Umas 5 horas 5 horas. aqui. O negócio vai embora, é muito acabou? assunto. Não, ainda não. Mas então, Tá quase. voa. A gente até conversava aqui em off, né, secretário? Quando a gente falou o tempo, 50 minutos, quase 1 hora. muito e pouco. voa. Verdade, Passou bem rápido. Verdade. Pois é. A gente vai dar a pausa agora. Vai ficar para uma próxima conversa. Já fica o convite, né, para ter uma parte 2 aí sobre o PDE, mas agora a gente vai para uma parte que a gente gosta muito. Não, né? Uma parte animada, que são as perguntas ping-pong. A gente pergunta, você já responde com o que vier na cabeça. Perfeito, de primeira. Não tem Capricho. trollagem, tá? Mas tem umas perguntas meio... Não tem trollagem, mas tem umas perguntas profundas, é bem divertido. Vou começar aqui, então. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Centro de São Paulo. O centro? Tá, já tem. Depois a gente precisa colocar um ranking, talvez até aqui no cenário. Vamos fazer? Com as respostas. A gente tem respostas interessantíssimas, secretário. Muito boa isso, ó. Tem o telão aí, a gente podia colocar esse ranking. Porque tem convidado que respondeu o sofá de casa, tem um convidado que respondeu o Ibirapuera, assim. É bem legal da gente fazer. Não, é muito bom. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Desenvolvimento. Boa. Qual é... Deixa eu até ver, vai que eu pulo a pergunta, né? Qual é o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Transformar São Paulo o mais humana possível, em que todos os cidadãos que vivem nesse município, por escolha, ou naturais ou não, tenham uma qualidade de vida excelente. Perfeito. Se o senhor pudesse voltar no tempo, conversar com o Gadelho, sei lá, Gadelho pré-faculdade, ou Gadelho já entrando na universidade, que conselho o senhor daria para ele? Olha, se aprimore mais, aprofunde mais o seu conhecimento em questões que são questões vitais para uma cidade. É muito importante a história da cidade, os conceitos que a gente aprende na universidade são importantes, mas eu acho que você tem que aprofundar mais e conhecer outras realidades. É fundamental conhecer outras realidades para entender, inclusive, o que deu certo e o que não deu certo. Né? É lógico que cada uma é uma, mas esse conhecimento que eu tive o privilégio de ter, inclusive, já comentei com vocês, eu tive o privilégio de morar fora um bom tempo, estudando as cidades francesas, principalmente das Villes Nouvelles, isso me deu um conhecimento muito grande. Então, à medida em que você conhece outras realidades, você começa a fazer comparações para saber o que efetivamente pode servir ou não. Então, ter bases como referência para transformações é muito importante. Não basta simplesmente o teu dia a dia, né? Porque é muito importante o teu dia a dia caminhar pela cidade, entender a cidade. Quando eu falo do centro de São Paulo, não é demagogia, é o local que mais te oferece. E que se nós pudermos efetivamente conseguir fazer a recuperação que está prevista do centro de São Paulo, voltar a caminhar na Praça da Sé, com todas as facilidades, entre os seus bens tombados, entre os seus restaurantes que tinham e alguns foram embora, tá certo? Voltar a ter isso, voltar a ter a população que morava nessa região central, o que ela é servida de restaurante, de teatros, de cultura, de serviços, é uma das regiões mais fantásticas da cidade, entendeu? É por isso que eu me norteio. Estiquei um pouquinho a resposta. Não, mas muito bom. Bom é assim, quando o negócio vem completão. E que conselho você daria para os jovens moradores da cidade de São Paulo? Olha, eu acho que é uma coisa interessante, porque esse é um grande desafio. Acho que a sua pergunta vai nortear até a nossa conversa aqui. Essas pessoas vão ter que entender que o mundo mudou, e que você vai ter que entender que a diversidade está presente em toda a grande cidade do mundo e até nas pequenas. Você tem que entender o que é a diversidade, como é que são os teus próximos hoje, como é que é o perfil de cada próximo. Ou seja, não é porque a pessoa tem uma situação econômica ou financeira que não é a sua, que tem que estar distante de você.
você tem que entender que você vai ter que conviver no mesmo local, que as escolas públicas têm que ser boas para todos, todos têm que ter acesso a essa escola pública de melhor qualidade, a saúde de melhor qualidade. Então, o que eu diria é o seguinte, trabalhe para que você possa ter um convívio harmônico com os segmentos da cidade, populacionais da cidade, porque senão você vai ficar excluído da sua cidade, porque o mundo mudou e quem não entender que o mundo mudou e que esse mix de população e mesmo as regiões usufruindo dos serviços de uma cidade, da infraestrutura da cidade, vai vir para acontecer. E tem um assunto que tinha um secretário com o qual eu trabalhei há muitos anos, muito jovem, que ele falava uma coisa, e serve muito bem para esse exemplo aqui. As coisas vão acontecer comigo, semigo ou contra amigo. Entendeu? Ou seja, se preparem para isso, que o mundo mudou e vocês têm que estar preparados para isso. Aproxime-se do teu próximo para ajudá-lo, onde que você tem o privilégio de poder ajudá-lo. Essa é a relação que vai fortalecer uma sociedade daqui para frente. Eu não tenho dúvida que São Paulo pode ser um exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Secretário, por fim, sei que o senhor deve estar debruçado, a única leitura, a única coisa é PDE, Plano Diretor Estratégico, mas que dica cultural o senhor daria? Uma indicação de livro, de filme, assim, alguma coisa interessante também para quem está nos assistindo? O que o Gadelho gosta, sei lá, o que ele passaria para a gente? Olha, eu tenho... você vai dizer que diz que o cachimbo entorta o lábio, né, quando você fumava, aquela história toda. Eu acho o seguinte, eu tenho uma fixação na televisão por alguns filmes. Até eu me prendo muito a esses seriados que tem, ou filmes que tem, a cidade vista por cima, entendeu? Porque eu acho que de uma hora a outra, a hora que você pega alguma cidade, depois você vai, para simplificar, dar uma gulgada, você começa a se aprimorar em relação às cidades. Então, você tem conhecimento de algumas cidades muito superficiais, mas que te chamam a atenção e que você não vai conseguir conhecer nunca, entende? Mas à medida que você tem uma informação como essa na televisão, para mim é um entretenimento isso, visitar essas cidades num programa de televisão. Eu curto isso, tá certo? Se dizer também que eu não gosto de alguns filmes na televisão, mas eu não me prendo tanto. O que me chama a atenção, acho que é por questão de formação minha, eu me prendo muito quando está focado nas realidades de cidades. Tem, alguns programas, inclusive, os mais diversificados, até programas de turismo, entende? E com profissionais que discutem as cidades, a realidade das cidades. É lógico que uns são muito superficiais, mas tem alguns que eles se concentram em algumas cidades. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu assisti na televisão. Eu já passei por lá de carro, mas não imaginava disso. Atravessei a cidade, que é a travessia entre a Suíça e a Itália, o Vale d'Aosta, entende? E o Val d'Ostano, que é tido como uma das melhores comidas da Itália, do Vale Valdostano. Eu assisti um programa de televisão em que mostrava os vilarejos e como é que eles se organizam para produzirem e para poder trabalhar, e como é que é a estrutura social daquelas regiões, micro-regiões. Quer dizer, é um tremendo aprendizado. Para quem vive numa cidade como a nossa, fala, como é que alguém vive num lugar como esse e vive com uma tremenda qualidade? Entendeu? Então, essas coisas me atraem. Livros, como você coloca, eu acho que alguns livros que não tenham, que são um pouquinho para aliviar a cabeça, sim, a formação das transformações de algumas cidades também é interessante, entendeu? Você pegar um livro interessante, você pegar uma cidade como Nova York, como ela se transformou, entendeu? Tá. Como é que ela verticalizou Nova York? Como é que ela se adensou Nova York? Como é que sobraram algumas casas entre Nova York? Por que aquelas casas sobreviveram? É uma das discussões hoje que nós estamos vivendo nos nossos adensamentos. Como é que verticaliza? Como é que as vilas sobreviveram? Entendeu? Então, são discussões como essa. Eu pego o livro, entende? E começo a ler essas coisas, eu falo, como é que é São Paulo? Você vai fazer uma comparação. É lógico, eu adoro ir em restaurantes com comida. Eu tenho uma tendência à comida italiana, eu preciso controlar, entendeu? Então, são coisas como essa que eu gosto. Comida japonesa, essas orientais, todas elas são muito boas. Acho que até essa nova geração agora, eu tenho neto. Os meus netos gostam de comer a comida japonesa, entendeu? Você fala, mas comida crua? Eles já gostam disso, quer dizer, são culturas diferentes que estão vindo. Já vai passando, né? E qual é a grande vantagem que nós temos? Nós temos uma cidade com uma diversidade. Conheço poucas cidades, e eu não conheço tantas, mas que tem a diversidade de lazer. O que nós temos de lazer em São Paulo, cultura em São Paulo, sim, você já tem... Olha, vale a pena, que nós estamos falando, vai no Museu do MIS, poucas pessoas vão. Na Pinacoteca do Estado,
Tá certo? O próprio MASP, o que tem de coisa em São Paulo. Só que nós temos diversos teatros. Os nossos céus é uma conquista tão grande para a nossa periferia. É uma das coisas que precisamos conversar um dia. É sobre o tal do urbanismo social. O que significaram os céus para a periferia? O ato de coragem de criar os céus. E que o prefeito está criando outros. Está aprovando mais 5 agora céus. Que ele deixou claro, o que é bom eu quero fazer igual e quero multiplicar. Eu acho que isso é espírito público. Você me entende? Sim. Você entender que uma coisa é boa, não importa quem fez. Eu quero multiplicar isso porque deu certo. E deram certo. E vou dizer mais. Nessa periferia hoje, o mais importante é a palavra pertencimento. Ou seja, o que é importante? Que essa população entenda que aquilo é dele. Ele tem que preservar. Nós temos uma região ali na represa, na Billings, que é o Cantinho do Céu, que vale a pena ser visitado. A recuperação que foi feita e o trabalho que está sendo feito com os céus local para poder estimular que essa população tenha aquilo como seu, o pertencimento daquela região, entende? Eu acho que essa é uma coisa que falta nas grandes cidades. As grandes cidades, infelizmente, a impressão que se tem é que a cidade não é de ninguém, não, a cidade é nossa. A população é dona da cidade. Ela tem que preservar. Então, quando tope aquele bueiro, o camarada joga uma caçamba de lixo na rua e tope o bueiro, ele está prejudicando ele próprio. Sim. Ele está acabando com a infraestrutura da cidade. Então, são questões como essa que, se um dia vocês me permitirem, eu volto aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da cidadania, o pertencimento e cidadania. O que é exercer cidadania? O que é a função social dos agentes de uma cidade e da população da cidade? E a própria função social da habitação, que é o nosso tema da habitação de interesse social, que eu acho que merece um programa inteiro sobre isso. E que tem tudo a ver com essa revisão do PDE que a gente está fazendo aqui na casa. Não tem a menor dúvida. Tudo a ver. Não, mas eu só quero agradecer vocês. Terminou o ping-pong, Hanna? Ai, ó, a voz da consciência já está pedindo aqui para a gente encerrar. Porque, tá vendo? A gente fala 1 hora, mas passa muito rápido, não tem jeito, rápido, né? Dani, Hanna, telespectadores da TV Câmara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foram momentos muito agradáveis de poder falar um pouco sobre a nossa cidade. É isso, já fica com um convite para uma próxima vez. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, muito obrigado. O senhor gostou mesmo do programa? Acho que a gente conseguiu passar um pouco sobre essa revisão do PDE, mesmo quando, passando o seu histórico, trata tudo. Tem tudo a ver com esse conceito de urbanização, a sua história é ligada a isso. Vocês merecem até fazer trollagem, vocês são tão bons que merecem ter trollagem. E é bom, é bom. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, secretário, de verdade. É isso, Hanna, terminando mais um SampaCast. Hoje, esse final um pouquinho diferente, só para a gente não esquecer. A revisão do PDE está acontecendo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Se você quiser saber tudo sobre essa revisão, é sãopaulo.sp.leg.br/revisão PDE. Você também pode acessar o conteúdo no portal da Câmara, no portal da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Licenciatura e Urbanismo. Tem as redes sociais, tanto da Secretaria, quanto da Prefeitura, quanto também aqui as redes sociais da Câmara estão trabalhando e estão divulgando bastante para que a população se aproprie desse processo de revisão que está aqui. Discuta, secretário. Obrigado de novo. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Bom, e esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais, mas, continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Até mais, até o próximo SampaCast.